Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Nos confins de uma região onde a terra vermelha se misturava com o verde dos pastos, existia uma propriedade que carregava uma história que poucos ousavam contar em voz alta. Ali morava Dona Marieta, uma senhora de 70 anos que tinha passado a vida inteira naquelas terras, conhecendo cada pedra, cada árvore e cada canto daquele pedaço de chão que herdara do falecido marido. Marieta era uma mulher de estatura média, sempre vestida com vestido escuro e um avental que nunca saía do corpo. Seus cabelos brancos ficavam presos num coque simples e seus olhos castanhos carregavam uma tristeza antiga que ela nunca explicava para ninguém. Era conhecida na redondeza como uma pessoa boa, que nunca negava um prato de comida ou um copo d'água para quem chegasse em sua porta. Mas havia algo nela que fazia as pessoas se sentirem meio desconfortável quando ficavam muito tempo em sua companhia. A casa dela era simples, construída de tijolo aparente e telha de barro, com uma varanda na frente onde ela costumava sentar no final da tarde para descansar um pouco. Nos fundos da propriedade, além do galinheiro e da horta, havia uma construção que chamava a atenção de qualquer visitante. Um poço muito antigo, feito de pedra, que já não dava mais água há mais de 20 anos. As pedras eram escuras, quase pretas, e estavam cobertas por um limo esverdeado que nunca secava, mesmo nos períodos de seca mais intensa. Dona Marieta sempre contava para quem perguntava que o poço tinha secado depois que o marido morreu, como se a terra tivesse perdido a vontade de dar água. Mas os vizinhos mais antigos sabiam que havia algo mais nessa história, algo que a própria Marieta preferia não comentar. Alguns diziam que tinham visto coisa estranha acontecendo ali pelos redores, principalmente quando a lua estava cheia e o vento soprava forte, vindo do lado da mata. A rotina da velha senhora sempre foi muito regular. Acordava antes do galo cantar, cuidava das galinhas, regava a horta com água que buscava numa cisterna mais distante e passava boa parte do dia cozinhando e fazendo os afazeres domésticos. Mas toda tarde, sem falta, ela pegava uma cadeira de palha e se sentava bem pertinho do poço seco. Ficava lá por horas, às vezes até o sol se pôr completamente, olhando fixamente para o fundo escuro daquela abertura na terra. Quando alguém perguntava o que ela fazia ali, Marieta sempre respondia com um sorriso meio forçado, que estava fazendo companhia para o velho, referindo-se ao marido morto. As pessoas achavam que era só uma mania de velha solitária, mas começaram a reparar que ela não conversava sozinha, nem parecia estar relembrando memória. Ela simplesmente ficava ali, quieta, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. O primeiro sinal de que havia algo de errado aconteceu numa quarta-feira de outubro, quando a filha da vizinha mais próxima, uma menina de uns 8 anos chamada Luísa, foi até a casa da Dona Marieta buscar uns ovos que a mãe tinha encomendado. A menina era esperta e observadora, daquelas crianças que reparam em tudo e não tem medo de perguntar sobre o que vê. Quando Luísa chegou na propriedade, encontrou Dona Marieta no lugar de sempre, sentada pertinho do poço. Mas dessa vez havia algo diferente. A velha senhora estava conversando baixinho, como se tivesse alguém dentro do poço respondendo para ela. A menina se aproximou devagar, curiosa, e conseguiu escutar alguns pedaços da conversa. "Eu sei que você está aí embaixo, Zé", dizia Marieta com uma voz suave, quase carinhosa. "Hoje eu trouxe aquela broa que você gostava tanto. Está aqui do lado, Jó." Luísa olhou e viu que havia realmente um pedaço de broa de milho numa pratinho ao lado da cadeira. O que mais chamou a atenção da menina foi que Dona Marieta fazia pausa na conversa, como se realmente estivesse ouvindo alguém responder. E o mais estranho de tudo, de vez em quando saía um som do fundo do poço, como se fosse um murmúrio abafado.
quase imperceptível. A menina ficou com medo e saiu correndo sem pegar os ovos. Quando chegou em casa, contou tudo para a mãe, que inicialmente não deu muita importância, achando que era coisa da imaginação da filha. Mas alguns dias depois, outros vizinhos começaram a reportar situações parecidas. Seu Antônio, que morava do outro lado da estrada, contou que tinha passado pela propriedade da dona Marieta numa noite, quando voltava da cidade, e tinha visto uma luz estranha saindo do poço. Não era luz elétrica, nem de lamparina, mas uma luminosidade meio azulada que pulsava como se fosse um coração batendo. Ele disse que ficou observando de longe e viu a silhueta da velha senhora caminhando ao redor do poço, carregando alguma coisa nas mãos. Dona Conceição, que era comadre da Marieta há mais de 30 anos, decidiu visitar a amiga para tentar entender o que estava acontecendo. Ela chegou numa tarde de sábado e encontrou Marieta fazendo seus afazeres normalmente, mas notou que a casa estava com um cheiro estranho, meio doce e enjoativo, como se alguma coisa estivesse apodrecendo devagar. Durante a conversa, Conceição tentou puxar assunto sobre o poço, mas Marieta sempre desconversava ou mudava de assunto rapidamente. Foi quando Conceição reparou que havia vários pratos sujos espalhados pela casa, como se a Marieta estivesse cozinhando para mais gente além dela mesma. Quando perguntou sobre isso, a velha senhora ficou visivelmente nervosa e disse que às vezes preparava comida demais por hábito. Mas o que mais intrigou Conceição foi quando ela ofereceu ajuda para lavar os pratos e Marieta recusou com uma veemência estranha, quase agressiva. Nesse momento, ela reparou que alguns dos pratos tinham resto de comida que parecia ter sido apenas beliscada, como se alguém tivesse provado, mas não conseguido terminar. As coisas foram ficando cada vez mais estranhas nas semanas seguintes. Os vizinhos começaram a relatar que durante a madrugada saía um cheiro forte da propriedade da dona Marieta, um odor que misturava terra molhada com algo em decomposição. Alguns disseram que ouviam sons vindos da direção do poço, como se fosse alguém cavando ou arranhando pedra. Seu João, que tinha uma propriedade vizinha, contou que uma noite acordou com o barulho das galinhas da Marieta fazendo um escândalo danado. Quando saiu para ver o que estava acontecendo, avistou uma figura caminhando no quintal da vizinha. No início, pensou que fosse a própria Marieta, mas a pessoa caminhava de uma forma estranha, meio arrastando os pés, e parecia estar carregando alguma coisa pesada. O mais perturbador foi quando ele percebeu que a figura estava se dirigindo justamente na direção do poço. João ficou observando de longe e viu quando a pessoa chegou na beira do poço e começou a fazer alguma coisa lá. Ele disse que não conseguiu ver direito o que era, mas teve a impressão de que algo estava sendo jogado lá dentro. Na manhã seguinte, João decidiu conversar com Marieta sobre o que tinha visto, mas quando chegou na propriedade dela, encontrou a velha senhora agindo de forma completamente normal, cuidando das galinhas e regando a horta como se nada tivesse acontecido. Quando ele mencionou os ruídos da noite anterior, ela disse que não tinha ouvido nada e que tinha dormido tranquilamente a noite toda. Foi então que João reparou em algo que o deixou profundamente incomodado. As galinhas da Marieta, que sempre foram saudáveis e ativas, estavam com uma aparência estranha. Algumas pareciam estar mais magras, outras tinham as penas meio desbotadas, e todas evitavam se aproximar do fundo do quintal, onde ficava o poço. Era como se elas sentissem alguma coisa que os humanos não conseguiam perceber. A situação chegou ao ponto de preocupação quando Luísa, a menina que tinha presenciado a conversa da dona Marieta com o poço, começou a ter pesadelos constantes. Ela acordava no meio da noite gritando, dizendo que via um homem sujo de terra tentando sair de um buraco escuro. A mãe da menina levou ela no médico da cidade, mas não encontraram nada de errado fisicamente. Foi a própria Luísa quem deu a pista mais importante sobre o que estava acontecendo,
Durante um dos pesadelos, ela falou dormindo sobre um homem que pedia para sair do buraco porque estava com frio e fome. Ela disse que o homem tinha a voz igual à do seu Zé, o falecido marido da dona Marieta, que ela conhecia porque tinha sido vizinho da família antes de morrer. Essa informação fez com que Dona Conceição se lembrasse de alguns detalhes sobre a morte do Zé, que na época não pareceram importantes. Ele tinha morrido de forma repentina, oficialmente de infarto, mas sempre houve alguns comentários sussurrados sobre a relação dele com Marieta nos últimos anos de vida. Alguns diziam que o casal vivia brigando muito, principalmente por causa de uma suspeita de que Zé estava interessado numa mulher mais nova da cidade. Conceição também se lembrou de que logo depois da morte do marido, Marieta tinha mandado tampar o poço com umas pedras pesadas, alegando que era perigoso deixar ele aberto. Na época, ninguém achou estranho, mas agora essa atitude ganhava um significado diferente. Decidida a descobrir a verdade, Conceição organizou uma visita junto com outros vizinhos próximos. Eles chegaram na casa da Marieta numa tarde de domingo, fingindo que era só uma visita social, mas com a intenção de observar melhor o que estava acontecendo. Durante a visita, eles repararam em vários detalhes perturbadores. A casa tinha realmente um cheiro estranho, mais forte do que Conceição tinha notado na primeira vez. Havia prato demais na mesa, como se ela estivesse servindo comida para 2 pessoas. E o mais estranho, Marieta falava às vezes como se estivesse se dirigindo a alguém que não estava ali. Zé quer mais um pouco de café, ela disse numa certa altura, servindo café numa xícara vazia e colocando ela numa cadeira onde não havia ninguém sentado. Quando os vizinhos olharam com estranheza, ela pareceu perceber o que tinha feito e ficou visivelmente constrangida. Seu Antônio aproveitou um momento em que Marieta foi na cozinha e se aproximou discretamente do poço. O que ele viu o deixou profundamente perturbado. As pedras que tampavam o poço não estavam mais lá. O buraco estava aberto e dava para ver que alguém tinha mexido na terra ao redor recentemente. Havia também um cheiro muito forte saindo de lá de dentro, um odor de decomposição que fazia o estômago embrulhar. Quando Marieta voltou da cozinha e viu Antônio pertinho do poço, ela ficou visivelmente alterada. Pediu com uma certa urgência para que ele se afastasse de lá, alegando que era perigoso porque as pedras da lateral podiam desabar. Mas todos notaram que ela estava tremendo e suando, mesmo não fazendo calor. A partir desse momento, os vizinhos começaram a se organizar para descobrir o que realmente estava acontecendo. Eles sabiam que tinham que ser cuidadosos, porque se estivessem certos em sua suspeita, a situação era muito mais grave do que uma simples excentricidade de uma velha solitária. Foi seu João quem sugeriu que eles deveriam observar a propriedade durante a noite para tentar flagrar o que quer que fosse que estava acontecendo lá. Eles combinaram de se revezar em turnos, sempre mantendo uma distância segura, mas de onde pudessem ver claramente o quintal e principalmente a área do poço. Na primeira noite de observação, nada de anormal aconteceu. Marieta acendeu as luzes da casa no horário normal, fez seus afazeres rotineiros e foi dormir. Mas na segunda noite, por volta das 2 da manhã, as coisas começaram a ficar interessantes de uma forma muito perturbadora. Conceição, que estava de vigília nessa noite, viu quando Marieta saiu de casa carregando uma lamparina. Ela caminhava de forma diferente, mais devagar e cautelosa, olhando ao redor como se tivesse medo de ser vista. Dirigiu-se diretamente ao poço e ficou parada na beira dele por vários minutos, apenas olhando para baixo. Então ela começou a falar, mas dessa vez não era a conversa suave que Luísa tinha presenciado. Era quase um sussurro urgente, como se estivesse tentando convencer alguém de alguma coisa. Conceição não conseguia ouvir as palavras, mas pela postura corporal de Marieta,
Dava para perceber que ela estava ficando cada vez mais agitada. De repente, começou a sair um som do fundo do poço. Não era mais o murmúrio baixinho que alguns tinham relatado antes. Era um ruído mais alto, como se alguma coisa estivesse se mexendo lá embaixo, arranhando as paredes de pedra. O som era acompanhado por uma espécie de gemido abafado que fazia os cabelos da nuca arrepiar. Marieta ficou visivelmente assustada com o som e começou a falar mais alto, tentando acalmar o que quer que fosse que estava no fundo do poço. "Calma, Zé. Eu tô aqui", ela dizia. "Não precisa fazer esse barulho todo. Eu trouxe sua comida predileta." Foi então que Conceição viu algo que a deixou completamente apavorada. Marieta pegou um prato que estava no chão ao lado do poço e começou a jogar pedaços de comida lá dentro. Mas não era comida normal. Parecia ser pedaços de carne crua, que faziam um ruído molhado quando batiam no fundo do poço. O mais perturbador foi a reação que veio de dentro do poço depois disso. Os ruídos ficaram mais intensos, como se alguma coisa estivesse se alimentando vorazmente. E entre os sons de mastigação, dava para ouvir algo que parecia vagamente com uma voz humana, fazendo sons de satisfação. Conceição ficou tão assustada que saiu correndo da posição onde estava escondida e foi direto para casa. Ela passou o resto da noite sem conseguir dormir, tentando processar o que tinha visto. Na manhã seguinte, ela contou tudo para os outros vizinhos e todos chegaram à mesma conclusão. Eles precisavam de ajuda das autoridades. O problema era que tipo de autoridade eles deveriam procurar. A história era tão bizarra que eles tinham certeza de que ninguém ia acreditar neles. Além disso, não tinham nenhuma prova concreta de que algo criminoso estava acontecendo. Era tudo muito estranho. Mas, tecnicamente, Marieta não estava fazendo nada ilegal em sua própria propriedade. Foi então que seu Antônio se lembrou de que conhecia um soldado da polícia militar que tinha crescido na região e conhecia bem as histórias e costumes locais. O rapaz se chamava Cabo Silva e era filho de uma família que sempre acreditou nas coisas que não tinham explicação fácil. Talvez ele fosse mais receptivo à história deles. Quando eles procuraram o Cabo Silva e contaram tudo o que tinha acontecido, ele ouviu com atenção e não demonstrou ceticismo. Pelo contrário, ele disse que já tinha ouvido alguns relatos estranhos sobre a região e que achava que valia a pena investigar mais de perto. Silva sugeriu que eles fizessem uma observação mais sistemática, com ele participando também. Ele tinha equipamento melhor e treinamento para esse tipo de situação. Combinaram que na próxima noite de lua cheia, que seria dali a 3 dias, eles fariam uma vigília completa da propriedade. Nos dias que antecederam a vigília, os vizinhos tentaram agir normalmente com Marieta, mas ela parecia sentir que alguma coisa tinha mudado. Ela ficou mais ressabiada, evitava conversas longas e parecia sempre estar observando se alguém estava prestando atenção demais em suas atividades. Luísa, a menina que tinha tido os pesadelos, contou para a mãe que tinha sonhado novamente com o homem do buraco, mas dessa vez ele parecia mais agitado e estava falando sobre pessoas que estavam bisbilhotando onde não deviam. Isso deixou todos ainda mais nervosos, como se de alguma forma o que quer que estivesse no poço soubesse que estava sendo observado. Na noite da vigília, Cabo Silva chegou equipado com binóculos de visão noturna e um gravador. Eles se posicionaram em 3 pontos diferentes ao redor da propriedade, de forma a ter uma visão completa do quintal e, principalmente, da área do poço. Por volta da meia-noite, Marieta saiu de casa, mas dessa vez não estava sozinha. Ela parecia estar conversando com alguém que caminhava ao lado dela, mas não havia ninguém lá. Ela gesticulava e movia a cabeça como se estivesse respondendo a comentários de um acompanhante invisível. Quando chegaram pertinho do poço, ela parou e começou uma conversa mais intensa. Pelo equipamento de Silva, eles conseguiram ouvir parte do que ela estava falando. "Eu sei que você está com raiva, Zé.
mas eu não podia deixar você sair. Você sabe muito bem por que teve que ficar aí embaixo. A resposta veio do fundo do poço e dessa vez era claramente uma voz humana, embora soasse abafada e distorcida. Marieta, eu já paguei pelo que fiz. Você não pode me manter aqui para sempre. Eu tô apodrecendo, mulher. O que eles ouviram em seguida os deixou completamente horrorizados. Marieta começou a discutir com a voz do poço e ficou claro que ela estava mantendo o próprio marido preso lá embaixo, vivo, há mais de 1 ano. Você traiu nossa família, Zé. Você ia me deixar por aquela vagabunda da cidade. Agora você fica aí e pensa no que fez, dizia Marieta com uma frieza assustadora. Pelo amor de Deus, mulher, eu já aprendi a lição. Me deixa sair daqui. Eu prometo que nunca mais vou olhar para outra. Por favor, eu tô doente, A voz se transformou num choro desesperado. Cabo Silva fez sinal para os outros para se prepararem para agir. Eles tinham acabado de descobrir que Dona Marieta estava mantendo o marido em cativeiro no fundo do poço há mais de 1 ano, provavelmente fingindo que ele tinha morrido para que ninguém procurasse por ele. Mas antes que eles pudessem se mover, a situação tomou um rumo ainda mais perturbador. Marieta pegou uma corda que estava escondida atrás de umas pedras e começou a descer alguma coisa para o fundo do poço. Pelos sons que vinham de lá embaixo, parecia ser comida e água. Toma sua janta, desgraçado, e para de reclamar, senão eu paro de trazer comida. Ela disse com uma crueldade que contrastava completamente com a imagem da velhinha bondosa que todos conheciam. Foi nesse momento que Silva decidiu agir. Ele se aproximou com cuidado, identificou-se como policial e ordenou que Marieta se afastasse do poço. A reação dela foi de puro desespero e fúria. Ela começou a gritar que ninguém tinha o direito de interferir em assuntos de família e que o Zé mereceu o que aconteceu com ele. Enquanto Silva tentava conter Marieta, os outros vizinhos se aproximaram do poço para tentar ajudar o homem que estava lá embaixo. O que eles viram quando iluminaram o interior do poço era uma imagem que nenhum deles conseguiria esquecer pelo resto da vida. Zé estava vivo, mas em condições deploráveis. Ele estava extremamente magro, sujo e claramente doente. Tinha feridas pelo corpo todo e seus cabelos e barba tinham crescido descontroladamente. Mais perturbador ainda era o estado mental dele. Quando viu as pessoas olhando para ele de cima, ele começou a implorar para que não contassem para Marieta que ele tinha falado com eles. Por favor, não conta para ela que eu reclamei. Ela fica brava e não traz comida por dias, ele disse com uma voz fraca e quebrada. O resgate de Zé foi complicado porque o poço era fundo e ele estava muito fraco para ajudar no próprio salvamento. Eles tiveram que chamar o corpo de bombeiros da cidade mais próxima e toda a operação demorou várias horas. Durante esse tempo, Marieta oscilava entre momentos de fúria, onde ela gritava que estava fazendo justiça, e momentos de aparente confusão mental, onde ela parecia não entender por que as pessoas estavam interferindo no que ela considerava uma questão doméstica normal. Quando finalmente conseguiram tirar Zé do poço, ele foi imediatamente levado para o hospital da região. Os médicos disseram que ele estava em estado crítico de desnutrição e desidratação, além de ter várias infecções. O mais impressionante era que ele tinha conseguido sobreviver mais de 1 ano naquelas condições. A investigação posterior revelou detalhes ainda mais chocantes sobre o caso. Marieta tinha descoberto que o marido estava tendo um caso com uma mulher da cidade e tinha planejado meticulosamente a vingança dela. Ela o havia envenenado com um sedativo caseiro e, quando ele desmaiou, o arrastou para o poço e o manteve lá como prisioneiro. Durante todo esse tempo, ela contava para a vizinhança que ele tinha morrido de infarto e chegou até a organizar um velório falso, com caixão vazio, para manter as aparências. À noite, ela descia comida e água para o marido, mas sempre em quantidade suficiente apenas para mantê-lo vivo.
nunca o bastante para que ele recuperasse as forças para tentar escapar. O caso causou um impacto profundo na comunidade local. As pessoas ficaram chocadas ao descobrir que alguém que elas conheciam há décadas era capaz de uma crueldade tão extrema. Muitos se sentiram culpados por não terem percebido os sinais mais cedo, embora fosse difícil imaginar que alguém seria capaz de uma coisa dessas. Dona Marieta foi presa e, posteriormente, condenada por cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio. Durante o julgamento, ela mostrou pouco remorso, insistindo que estava apenas punindo o marido de uma forma que ela considerava apropriada para a traição dele. Zé sobreviveu, mas nunca se recuperou completamente das sequelas físicas e principalmente psicológicas do cativeiro. Ele desenvolveu vários problemas de saúde relacionados ao tempo que passou no poço e nunca mais foi a mesma pessoa que os vizinhos conheciam antes. A propriedade onde tudo aconteceu foi abandonada e com o tempo se tornou um local que as pessoas da região evitam. O poço foi tampado permanentemente pelas autoridades, mas mesmo assim, muitos juram que ainda conseguem ouvir ruídos estranhos vindos de lá durante as noites mais silenciosas. O caso da Dona Marieta e o poço se tornou uma das histórias mais contadas na região, servindo como um lembrete perturbador de que às vezes as pessoas mais próximas de nós podem esconder segredos terríveis e que a vingança pode transformar até a pessoa mais bondosa numa criatura capaz das piores crueldades. Nos confins de uma região onde as fazendas se espalhavam por léguas de terra vermelha e seca, existia uma propriedade que ficava bem na beira da estrada velha, que ligava duas cidades pequenas do interior. Ali morava Dona Conceição, uma senhora de 72 anos que há mais de 40 anos oferecia pouso e comida para viajantes que passavam por aquelas bandas. Era conhecida por toda a redondeza como uma mulher caridosa, que nunca negava um prato de comida ou um lugar para dormir para quem chegasse em sua porta. A casa da Conceição era uma construção antiga, de tijolos à vista e telha de barro, com uma varanda comprida na frente onde ela costumava sentar para observar o movimento da estrada. A propriedade não era grande, mas tinha tudo o que ela precisava. Algumas cabeças de gado, um galinheiro, uma horta pequena e 3 quartos nos fundos que ela alugava para quem precisasse de pouso. Era um negócio modesto, que ajudava ela a completar a aposentadoria e ainda fazer o bem para os necessitados. Conceição era uma mulher magra e de estatura média, sempre vestida com vestido escuro e um avental que nunca saía dela. Seus cabelos brancos ficavam presos num coque apertado, e seus olhos azuis tinham uma expressão bondosa, que tranquilizava qualquer pessoa que chegasse cansada da viagem. Ela tinha uma voz suave e um jeito maternal de tratar os hóspedes, sempre perguntando se estavam bem alimentados e se precisavam de alguma coisa. A localização da propriedade era estratégica para quem viajava pela região. A Estrada Velha era a rota mais curta entre as duas cidades, embora fosse mais perigosa por ser pouco movimentada e passar por trechos isolados de mata fechada. Muitos viajantes preferiam fazer o trajeto de dia e dormir na casa da Conceição, para pegar a estrada no dia seguinte com mais segurança. Durante décadas, a casa funcionou como um ponto de referência na região. Caminhoneiro, caixeiro viajante, trabalhador rural e toda sorte de gente que precisava se deslocar entre a cidade conheciam o local e sabiam que sempre encontrariam um tratamento cordial e preços justos. Conceição tinha uma reputação impecável. E muitas pessoas faziam questão de parar lá mesmo quando não precisavam, só para cumprimentar ela e tomar um café. Mas nos últimos 5 anos, algumas coisas começaram a mudar na região de forma quase imperceptível.
Pessoas que saíam de uma cidade com destino a outra e que deveriam ter passado pela casa da Conceição simplesmente desapareciam no caminho. No início, eram casos isolados que não chamavam muita atenção. Afinal, a Estrada Velha sempre foi considerada perigosa, com risco de assalto e acidentes. O primeiro caso que chamou atenção foi o de seu Jair, um aposentado de 60 anos que tinha saído da cidade de São Bento numa segunda-feira de manhã para visitar a filha na cidade vizinha. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito responsável e pontual. Sempre avisava quando ia viajar e mantinha contato com a família. Seu Jair nunca chegou ao destino e seu carro nunca foi encontrado. A família dele procurou as autoridades e organizou buscas pela estrada, mas não encontraram nenhum rastro. Questionaram Dona Conceição, que disse que Jair tinha passado por lá, dormido uma noite, tomado café da manhã e seguido viagem normalmente na terça-feira pela manhã. Ela até mostrou o registro que fazia num caderno velho, onde anotava o nome de todos os hóspedes. Alguns meses depois, foi a vez de Maria José, uma professora de 45 anos que estava se mudando para outra cidade por causa de uma transferência de trabalho. Ela tinha alugado um caminhão pequeno e estava transportando suas coisas pessoais. A última pessoa que falou com ela foi uma colega de trabalho, na véspera da viagem. Maria José também desapareceu sem deixar rastro, e o caminhão nunca foi localizado. Novamente, as buscas se concentraram na Estrada Velha, e novamente Dona Conceição foi questionada. Ela confirmou que Maria José tinha parado em sua casa, mas disse que a professora tinha decidido seguir viagem ainda no mesmo dia, no final da tarde. Conceição explicou que tentou convencer ela a dormir e sair só no dia seguinte, mas que a hóspede estava com pressa de chegar ao destino. Os desaparecimentos continuaram acontecendo de forma esporádica ao longo dos anos seguintes. Sempre eram pessoas que viajavam sozinhas pela Estrada Velha e que, teoricamente, deveriam ter passado pela casa da Conceição. Na maioria dos casos, ela confirmava que tinham estado lá, mas alegava que eles tinham seguido viagem normalmente. O que começou a chamar a atenção de algumas pessoas mais observadoras foi que os desaparecimentos sempre envolviam viajante que carregavam alguma coisa de valor. Jair estava levando suas economias em dinheiro para comprar um terreno. Maria José transportava eletrodomésticos e móveis novos. Outros que desapareceram posteriormente incluíam um comerciante que carregava mercadoria, um fazendeiro que tinha vendido gado e estava com dinheiro, e uma família que se mudava com todos os pertences. Dona Terezinha, que morava na fazenda mais próxima da propriedade da Conceição, começou a perceber alguns detalhes estranhos que antes ela não dava importância. Ela notou que às vezes, durante a madrugada, ouvia o som de motores e movimentação na propriedade da vizinha. Como a casa funcionava como hospedaria, isso não seria anormal. Mas os ruídos aconteciam sempre nas mesmas noites em que depois se descobria que alguém tinha desaparecido na estrada. Terezinha também reparou que Conceição tinha feito algumas melhorias na propriedade nos últimos anos que pareciam estar além das possibilidades financeiras dela. Tinha reformado a casa, comprado gado novo e até adquirido uma caminhonete usada. Quando perguntava sobre de onde vinha o dinheiro para esses investimentos, Conceição sempre dizia que estava economizando há anos e que a hospedaria estava dando mais lucro. Outro detalhe que intrigava a Terezinha era que ela nunca mais via os carros dos hóspedes que Conceição dizia que tinham partido no dia seguinte. A Estrada Velha passava bem na frente da propriedade dela também, e ela costumava reparar nos veículos que transitavam por ali. Mas nos casos dos desaparecidos, ela nunca tinha visto eles passando na manhã seguinte, como Conceição alegava. Foi quando desapareceu Marcos, um rapaz de 30 anos que trabalhava como representante comercial, que as suspeitas começaram a se concretizar. Marcos era muito comunicativo e tinha o hábito de ligar para a namorada todos os dias, sem falta.
Ele tinha avisado que ia dormir na casa da Conceição e que ligaria no dia seguinte pela manhã antes de seguir viagem. A ligação nunca aconteceu e Marcos nunca chegou ao destino. Quando a namorada procurou a polícia e eles foram questionar Conceição, ela deu a mesma versão de sempre. Disse que o rapaz tinha dormido lá, tomado café da manhã e seguido viagem cedo, por volta das 6 da manhã. Mas dessa vez, havia uma testemunha que contradizia a versão dela. Seu Antônio, um vizinho que acordava muito cedo para ordenhar as vacas, jurava que tinha passado na frente da propriedade da Conceição às 5:30 da manhã do dia em questão e que o carro do Marcos ainda estava estacionado lá. Além disso, ele não tinha visto nenhum veículo saindo da propriedade durante toda a manhã. Essa contradição fez com que as autoridades começassem a olhar com mais atenção para os casos de desaparecimento na região. Eles descobriram que nos últimos 5 anos, pelo menos 15 pessoas tinham desaparecido na Estrada Velha, sempre nas mesmas circunstâncias. Viajantes solitários que carregavam algo de valor e que teriam passado pela casa da Conceição. O delegado responsável pelo caso, um homem experiente chamado Dr. Fonseca, decidiu fazer uma investigação mais aprofundada. Ele organizou uma operação de vigilância discreta da propriedade da Conceição, com policiais disfarçados, observando o local durante várias semanas. Durante esse período de observação, eles notaram alguns padrões estranhos no comportamento da Conceição. Ela sempre parecia saber quando ia chegar um hóspede, mesmo antes do carro aparecer na estrada. Ficava na varanda, olhando na direção certa, como se estivesse esperando alguém específico. E sempre que chegava um viajante sozinho, com um carro bom ou carregado de pertences, ela demonstrava um interesse especial, sendo mais atenciosa que o normal. Os policiais também perceberam que havia uma movimentação estranha durante as madrugadas. Por volta das 3 da manhã, sempre ouvia ruído vindos dos fundos da propriedade, como se alguém estivesse mexendo com ferramentas ou movendo coisas pesadas. Mas quando eles tentavam se aproximar para ver melhor, os ruídos paravam imediatamente. Foi durante uma dessas vigílias noturnas que eles flagraram algo que mudou completamente o rumo da investigação. Era uma quinta-feira de madrugada, quando viram Conceição saindo de casa com uma lanterna e se dirigindo para uma área nos fundos da propriedade que ficava escondida por algumas árvores. Ela carregava uma pá e parecia estar indo fazer algum tipo de trabalho manual. Os policiais conseguiram se aproximar o suficiente para ver que ela estava cavando um buraco numa área onde a terra parecia ter sido mexida recentemente várias vezes. O mais perturbador foi quando ela começou a tirar algo de dentro de sacos plásticos que estavam escondidos atrás das árvores. Mesmo com a pouca luz, dava para perceber que ela estava enterrando roupas, documento e outros objetos pessoais que claramente pertenciam a outras pessoas. Na manhã seguinte, os policiais voltaram ao local e encontraram evidências que confirmaram suas piores suspeitas. Havia vários locais onde a terra tinha sido mexida recentemente. E quando começaram a escavar, encontraram pertences pessoais de várias das pessoas que tinham desaparecido nos últimos anos. Carteiras, relógios, joias, roupas e outros itens que as famílias conseguiram identificar como sendo dos desaparecidos. Com essas evidências, eles conseguiram um mandado de busca e apreensão para revistar toda a propriedade da Conceição. O que encontraram foi ainda mais chocante do que esperavam. Nos fundos da propriedade, numa área que ficava escondida da vista da estrada, havia uma vala comum onde estavam enterrados os corpos de pelo menos 12 pessoas. Além dos corpos, eles encontraram na casa da Conceição um verdadeiro arsenal de pertences das vítimas. Ela tinha guardado documento, dinheiro, joias e outros objetos de valor num esconderijo atrás de uma parede falsa no quarto dela. Havia também várias chaves de carro e até mesmo alguns veículos escondidos num galpão abandonado numa propriedade vizinha que ela tinha comprado recentemente.
A investigação revelou que Conceição operava há pelo menos 10 anos um esquema macabro de assassinato e roubo. Ela identificava viajantes que pareciam ter dinheiro ou pertences valiosos. Os recebia com hospitalidade para ganhar a confiança deles. E durante a noite os envenenava com um sedativo caseiro que ela misturava na comida ou na bebida. Quando as vítimas ficavam inconscientes, ela as matava por asfixia, usando um travesseiro. Era um método que não deixava muito rastro e que ela podia executar sozinha, apesar da idade avançada. Depois, ela desmontava e, escondida os carros das vítimas, enterrava os corpos nos fundos da propriedade e ficava com todos os pertences de valor. O mais perturbador foi descobrir que Conceição tinha refinado seu método ao longo dos anos. Ela mantinha um caderno detalhado onde anotava informações sobre cada hóspede, o que eles carregavam, quanto dinheiro pareciam ter, se tinham família que ia procurar por eles rapidamente. Com base nessas informações, ela decidia quem valia a pena atacar e quem era melhor deixar ir em paz. Durante os interrogatórios, Conceição mostrou uma frieza assustadora. Ela confessou os crimes sem demonstrar muito remorso, explicando que começou a matar as pessoas por necessidade financeira, depois que a aposentadoria se tornou insuficiente para manter a propriedade. Segundo ela, as vítimas eram pessoas de passagem, que não iam fazer falta para ninguém, e que o dinheiro delas estava sendo mais bem aproveitado com ela. A investigação também revelou que Conceição não agia sozinha em todos os casos. Ela tinha um sobrinho, chamado Edson, que a ajudava a se desfazer dos carros das vítimas. Edson era mecânico e tinha contatos no mercado de peças usadas. Ele desmontava os veículos, vendia as peças separadamente e dividia o lucro com a tia. Edson foi preso alguns dias depois da prisão da Conceição. Durante seu interrogatório, ele revelou detalhes ainda mais chocantes sobre a operação. Segundo ele, a tia tinha desenvolvido uma técnica muito eficiente para identificar as melhores vítimas. Ela conversava com os hóspedes durante o jantar, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre suas vidas, destino da viagem e condição financeira. Com base nessas conversas, ela conseguia identificar pessoas que viajavam com dinheiro vivo, que não tinham família esperando por eles no destino ou que por algum motivo não seriam imediatamente procurados se desaparecessem. Era uma seleção calculada e cruel, que maximizava o lucro e minimizava o risco de ser descoberta. O caso causou um impacto devastador na região. A Casa da Conceição era um ponto de referência conhecido há décadas, e muitas pessoas da comunidade se sentiram traídas ao descobrir que uma mulher que tinham como exemplo de bondade e caridade era, na verdade, uma assassina em série. Várias pessoas que tinham se hospedado na casa dela ao longo dos anos procuraram atendimento psicológico, traumatizadas pela descoberta de que poderiam ter sido vítimas se tivessem se encaixado no perfil que ela procurava. Muitas se lembravam de situações que na época pareceram normais, mas que agora ganhavam um significado sinistro. A investigação dos corpos enterrados nos fundos da propriedade foi um processo longo e traumático. Além das 12 vítimas que foram inicialmente descobertas, as escavações revelaram os restos de pelo menos mais 8 pessoas, algumas enterradas há mais de 10 anos. Muitos dos corpos estavam em estado avançado de decomposição, o que dificultou a identificação. As famílias das vítimas identificadas viveram um misto de alívio por finalmente saber o que tinha acontecido com seus entes queridos, e horror ao descobrir as circunstâncias brutais das mortes deles. Várias famílias processaram o Estado por negligência na investigação dos desaparecimentos, alegando que se as autoridades tivessem agido mais rapidamente, algumas vidas poderiam ter sido poupadas. O julgamento de Conceição foi um dos mais acompanhados da história da região.
Ela foi condenada por 20 homicídios qualificados, ocultação de cadáver, roubo e organização criminosa. Recebeu uma pena de prisão perpétua, mas morreu na cadeia apenas 3 anos depois, vítima de complicações decorrentes da idade avançada. Edson foi condenado como coautor dos crimes e pegou uma pena de 40 anos de prisão. Durante o julgamento, ele tentou minimizar sua participação, alegando que apenas ajudava a se desfazer dos carros sem saber que a tia estava matando as pessoas. Mas as evidências mostraram que ele estava plenamente ciente do esquema e era um participante ativo. A propriedade onde os crimes aconteceram foi confiscada pelo Estado e posteriormente demolida. A área foi transformada num memorial para as vítimas, com uma placa que lista o nome de todas as pessoas que foram identificadas. A Estrada Velha continuou sendo usada, mas muitos viajantes passaram a evitá-la, preferindo fazer um trajeto mais longo por estradas mais movimentadas. O caso da Conceição se tornou um marco na discussão sobre segurança de viajante em estradas isoladas. As autoridades implementaram novos protocolos para a investigação de desaparecimentos e criaram um sistema de monitoramento mais eficaz para hospedaria e pousadas em áreas rurais. Mas o impacto mais profundo foi na consciência coletiva da região. A descoberta de que uma pessoa aparentemente bondosa e confiável era capaz de tamanha crueldade mudou a forma como as pessoas viam sua própria comunidade. A confiança que caracterizava o relacionamento entre vizinhos foi abalada, e muitos passaram a ser mais cautelosos com estranhos. Dona Terezinha, a vizinha que primeiro notou as inconsistências no comportamento da Conceição, desenvolveu um sentimento de culpa que a atormentou pelo resto da vida. Ela se questionava constantemente se poderia ter feito algo mais cedo para impedir as mortes, se deveria ter denunciado sua suspeita antes, mesmo sem ter certeza. O padre da região, Padre Antônio, que conhecia Conceição há mais de 20 anos e sempre a considerou uma mulher exemplar, passou por uma crise de fé profunda. Ele se questionava sobre sua capacidade de conhecer realmente as pessoas de sua comunidade e sobre como o mal podia se esconder atrás de uma máscara de bondade tão convincente. Anos depois do julgamento, ainda surgiram casos de pessoas que se apresentaram como possível vítimas que conseguiram escapar. Alguns viajantes relataram situações em que se hospedaram na casa da Conceição e perceberam algo estranho no comportamento dela, decidindo partir antes do planejado por um pressentimento que não conseguiam explicar. Um desses relatos foi de um caminhoneiro chamado Roberto, que contou que tinha se hospedado na casa da Conceição cerca de 6 anos antes dos crimes serem descobertos. Ele disse que durante o jantar ela fez muitas perguntas sobre sua rota, seu carregamento e sua família. Na época, ele achou apenas que ela estava sendo simpática, mas durante a noite acordou com um sabor estranho na boca e uma sensação de tontura. Roberto contou que ficou com medo e decidiu partir ainda de madrugada, inventando uma desculpa sobre ter recebido uma ligação urgente. Conceição tentou convencê-lo a ficar, oferecendo café da manhã e dizendo que era perigoso viajar no escuro, mas ele insistiu em partir. Só anos depois, quando o caso veio à tona, ele percebeu que provavelmente tinha escapado por pouco de se tornar mais uma vítima. Outro aspecto perturbador que emergiu durante a investigação foi a descoberta de que Conceição tinha uma técnica específica para se desfazer dos rastros dos crimes. Ela queimava documento e foto pessoais das vítimas numa fornalha que mantinha nos fundos da propriedade, alegando que a usava para queimar lixo. As cinzas eram espalhadas pela horta, eliminando qualquer evidência que pudesse ligar ela aos desaparecidos. Ela também tinha desenvolvido um método para explicar a presença de pertences valiosos que eventualmente alguém pudesse notar.
Conceição espalhava uma versão de que tinha herdado joias e objeto de uma tia rica que tinha morrido, e que às vezes vendia algumas peças para complementar a renda. Era uma história plausível que explicava tanto sua melhora financeira quanto a presença de itens que não condiziam com sua condição social. A investigação forense dos corpos revelou detalhes macabros sobre o método de Conceição. Ela não apenas matava as vítimas, mas também removia dente de ouro e obturações valiosas antes de enterrá-las. Esses itens eram encontrados numa caixinha escondida no quarto dela, junto com relógios, anéis e outras joias pequenas que ela considerava muito arriscado vender. O perito que participou da investigação, Dr. Carvalho, comentou que nunca tinha visto um caso tão meticuloso de assassinato em série. Conceição tinha desenvolvido um sistema quase industrial para matar, roubar e se desfazer das evidências. Cada etapa do processo tinha sido pensada e refinada ao longo dos anos, mostrando uma capacidade de planejamento que contrastava completamente com a imagem de velhinha bondosa que ela cultivava. Uma das descobertas mais perturbadoras foi que Conceição mantinha um diário onde registrava não apenas informações sobre as vítimas, mas também suas impressões pessoais sobre cada assassinato. Ela escrevia sobre o que tinha funcionado bem, o que poderia ser melhorado, e até mesmo comentários sobre a reação das vítimas ao sedativo. Em uma das entradas do diário, datada de 3 anos antes de ser presa, ela escreveu: "O comerciante demorou mais para dormir que eu esperava. Da próxima vez, vou colocar mais do remédio na comida." Ele ainda tentou levantar quando começou a fazer efeito, mas não conseguiu chegar na porta. O dinheiro dele vai dar para comprar a caminhonete nova. Essas anotações mostravam uma frieza e um pragmatismo que chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Conceição tratava os assassinatos como um negócio, fazendo análises de custo-benefício e planejamento estratégico como se fosse uma atividade comercial legítima. O sobrinho Edson, durante seu julgamento, revelou que a tia tinha tentado envolvê-lo mais diretamente nos assassinatos. Segundo ele, ela havia sugerido que eles expandissem a operação, talvez montando uma segunda hospedaria em outra estrada movimentada. Edson alegou que recusou a proposta porque tinha medo de que a operação ficasse grande demais e fosse descoberta. Mas as evidências mostraram que Edson estava mais envolvido do que admitia. Foram encontradas anotações da Conceição indicando que ele participou diretamente de pelo menos 3 assassinatos, ajudando a imobilizar vítimas que resistiram ao sedativo. Em um dos casos, ele teria sido responsável pela morte de uma mulher que acordou durante a tentativa de assassinato e tentou fugir. O impacto psicológico do caso se estendeu muito além da região onde os crimes aconteceram. A história da Hospedaria dos Horrores, como ficou conhecida na mídia, se tornou um símbolo nacional da violência rural e da vulnerabilidade dos viajantes em estradas isoladas. Várias hospedarias e pousadas da região sofreram com a desconfiança que se instalou após o caso. Os proprietários tiveram que fazer um esforço extra para demonstrar sua confiabilidade, instalando câmeras de segurança, fornecendo referências de outros hóspedes e até mesmo convidando as autoridades locais para visitar seus estabelecimentos. A Estrada Velha, que antes era conhecida apenas por ser uma rota mais curta entre a cidade, ganhou uma reputação sinistra que persiste até hoje. Muitos viajantes relatam uma sensação de desconforto ao passar pelo local onde ficava a propriedade da Conceição, mesmo sabendo que a casa foi demolida há anos. Alguns moradores da região começaram a relatar fenômenos estranhos na área onde ficava a propriedade. Viajantes contam que às vezes vem uma luz na varanda de uma casa que não existe mais, ou que sentem cheiro de comida sendo preparada quando passam pelo local de madrugada.
Embora esses relatos sejam provavelmente produto da imaginação alimentada pela história trágica do local, eles contribuem para manter viva a memória dos crimes horríveis que aconteceram ali. O caso da Conceição também inspirou mudanças na legislação sobre hospedaria em zonas rurais. Foi criada uma obrigatoriedade de registro de hóspede com documento de identidade e estabelecido um sistema de comunicação entre as hospedarias e as autoridades locais para reportar qualquer situação suspeita. 20 anos depois da descoberta dos crimes, o caso ainda é estudado em cursos de criminologia e psicologia forense como um exemplo de como assassinos em série podem se esconder por décadas atrás de uma fachada de respeitabilidade. A capacidade da Conceição de manter uma dupla personalidade por tanto tempo, sendo simultaneamente a hospedeira bondosa e a assassina calculista, continua intrigando especialistas. O legado mais duradouro do caso talvez seja a lição sobre a importância de prestar atenção aos sinais e não ignorar suspeita, mesmo quando elas envolvem pessoas que parecem estar acima de qualquer suspeita. A história da Conceição serve como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder atrás da máscara mais convincente e que a confiança, embora essencial para a vida em sociedade, deve sempre ser temperada com uma dose saudável de prudência. Nas bandas de uma região onde os morros se misturavam com o vale, cobertos de plantação de café, existia uma pensão que há mais de 20 anos recebia trabalhador rural, viajante e toda sorte de gente que precisava de um lugar barato para ficar. A propriedade ficava numa esquina movimentada da cidade, numa casa antiga de 2 andares que tinha sido adaptada especificamente para funcionar como hospedaria. A proprietária era Dona Valdira, uma senhora de 64 anos que tinha construído uma reputação sólida de honestidade e preços justos, atendendo principalmente pessoal de condição mais simples que não tinha dinheiro para hotéis caros. Valdira era uma mulher de estatura média, sempre usando vestido escuro e um avental que nunca saía do corpo. Seus cabelos pretos tinham alguns fios brancos que ela teimava em esconder com uma tinta caseira que comprava na farmácia da cidade. E seus olhos castanhos tinham uma expressão cansada de quem trabalhou a vida inteira sem descanso. Era conhecida na vizinhança como uma pessoa trabalhadora e discreta que cuidava dos próprios negócios e nunca se metia na vida dos outros. Características que os vizinhos respeitavam e até admiravam. Uma pensão ficava numa casa de 2 andares, antiga mas bem conservada, com 8 quartos pequenos que ela alugava por diária ou por semana, dependendo da necessidade do cliente. No térreo funcionava uma cozinha espaçosa, onde ela preparava refeições simples para os hóspedes: arroz, feijão, carne de panela e verdura da horta que mantinha nos fundos. E uma sala comum, onde eles podiam assistir televisão, jogar baralho ou simplesmente conversar após um dia de trabalho. Era um ambiente modesto, mas limpo, que atendia perfeitamente às necessidades de quem procurava um lugar básico para dormir e fazer as refeições sem gastar muito dinheiro. Os quartos eram simples, cada um com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma cadeira e uma mesinha de cabeceira. Não tinha banheiro privativo. Havia 2 banheiros comunitários no andar de cima que serviam todos os hóspedes. As janelas davam vista para o quintal dos fundos ou para a rua movimentada da frente, e os cômodos eram pequenos, mas arejados. Valdira fazia questão de manter tudo muito limpo, trocando a roupa de cama semanalmente e fazendo uma limpeza geral nos quartos, sempre que um hóspede ia embora. A clientela da pensão era bastante variada ao longo dos anos, mas tinha algumas características em comum que Valdira foi aprendendo a identificar com o tempo. A maioria era composta por trabalhador temporário, que vinham para a região durante as colheitas de café, que aconteciam entre maio e setembro,
pessoal que procurava emprego nas fazendas vizinhas ou nas pequenas indústrias que tinham se instalado na cidade. E ocasionalmente algum viajante que estava de passagem e precisava de um lugar barato para dormir. Eram pessoas simples, muitas vezes vindas de outras regiões do país, sem família fixa na área ou sem endereço permanente, o que tornava difícil manter contato com eles depois que partiam. Valdira tinha uma forma muito particular de tratar os hóspedes que tinha desenvolvido ao longo dos anos de experiência no negócio. Ela era cordial, mas mantinha uma certa distância profissional, nunca se envolvendo muito nas conversas pessoais ou nos problemas dos clientes. Fazia seu trabalho de forma eficiente, mantinha os quartos limpos, servia as refeições no horário certo, cobrava os preços combinados sem negociação e mantinha a ordem na casa, mas raramente demonstrava interesse genuíno pela vida das pessoas que se hospedavam lá. Era uma relação puramente comercial, o que muitos hóspedes respeitavam por não gostarem de se abrir muito com estranhos. A pensão tinha suas regras bem definidas, que Valdira fazia questão de explicar para todo mundo que chegava. Não era permitido bebida alcoólica nos quartos, visitas tinham que ser autorizadas previamente, o pagamento era feito adiantado toda semana. E quem quisesse cozinhar alguma coisa especial tinha que pedir permissão e usar a cozinha em horário determinado. As refeições eram servidas em horário fixo, café da manhã às 6, almoço ao meio-dia e jantar às 6 da tarde. E quem perdesse o horário ficava sem comer até a próxima refeição. Durante anos, a pensão funcionou normalmente, com hóspedes chegando e partindo conforme suas necessidades de trabalho ou viagem. Era comum pessoas ficarem alguns dias enquanto procuravam emprego, outras se hospedarem por semanas ou até meses quando conseguiam trabalho temporário na região, e algumas passarem apenas uma noite quando estavam viajando para outros destinos. Valdira tinha desenvolvido uma rotina eficiente para administrar essa movimentação constante, mantendo sempre alguns quartos disponíveis para emergências e controlando rigorosamente as finanças do negócio. Mas nos últimos 5 anos, algumas coisas começaram a acontecer, que passaram despercebidas no início, mas que aos poucos foram formando um padrão preocupante que só foi notado quando já era tarde demais. Pessoas que se hospedavam na pensão da Valdira, principalmente aquelas que ficavam por período mais longos e que pareciam ter se estabelecido na rotina da casa, às vezes simplesmente desapareciam sem avisar, sem se despedir e sem deixar endereço de contato. No início, isso não chamava muita atenção, porque era comum trabalhador rural mudarem de região repentinamente, seguindo oportunidades de emprego que surgiam de uma hora para outra, fugindo de algum problema pessoal ou simplesmente decidindo tentar a sorte em outros lugares. A natureza transitória desse tipo de trabalho fazia com que desaparecimentos súbitos fossem vistos como algo normal, parte da realidade de quem vivia sem raízes fixas. O primeiro caso que realmente levantou suspeita foi o de João Batista, um homem de 45 anos, natural do interior da Bahia, que tinha chegado na pensão em março procurando trabalho nas fazendas de café da região. João era uma pessoa comunicativa e responsável, que gostava de conversar com outros hóspedes durante as refeições e sempre avisava quando ia sair para procurar emprego ou quando pretendia voltar no final do dia. Era um homem de hábitos regulares, que não bebia, não fumava e levava a sério qualquer compromisso que assumia. João tinha conseguido um emprego numa fazenda a cerca de 15 quilômetros da cidade, trabalhando como tratorista, função que ele dominava bem por ter exercido em outras regiões. Estava há 3 meses morando na pensão, pagando sua diária religiosamente toda segunda-feira pela manhã, e havia se tornado uma presença familiar no ambiente. Ele sempre falava sobre os planos de mandar buscar a esposa e 2 filhos que tinham ficado na Bahia, assim que conseguisse juntar dinheiro suficiente para alugar uma casa maior.
Numa segunda-feira de junho, João simplesmente não apareceu para trabalhar na fazenda. O capataz, seu Bernardino, achou estranho porque João nunca faltava sem avisar e era muito pontual. Quando João não apareceu também na terça-feira, Bernardino foi até a pensão procurar por ele, preocupado que ele pudesse ter adoecido ou sofrido algum acidente. Valdira recebeu o capataz na porta da pensão e explicou, com sua habitual expressão neutra, que João tinha saído no domingo à noite carregando sua trouxinha de roupa e seus poucos pertences pessoais, e comentado que tinha recebido uma proposta de emprego melhor em outra cidade e que ia tentar a sorte por lá. Ela mostrou até um recibo escrito à mão, supostamente assinado pelo próprio João, onde ele declarava que estava quitando todas as diárias que devia e se despedindo da hospedaria. Bernardino examinou o papel e achou a situação muito estranha, porque João nunca tinha mencionado intenção de ir embora. Pelo contrário, estava satisfeito com o emprego na fazenda e já tinha até comentado sobre os planos de trazer a família. Além disso, João sempre falava sobre a importância de avisar quando ia mudar de emprego, por uma questão de respeito com os patrão. Não fazia sentido ele ter partido sem se despedir pessoalmente do capataz. Mas como Bernardino não tinha nenhuma obrigação legal de manter o funcionário, e a fazenda precisava de alguém para operar o trator, ele acabou contratando outra pessoa, na mesma semana, e tentou não dar mais importância ao caso. Ainda assim, ficou com uma sensação incômoda sobre o desaparecimento repentino de João, especialmente porque outros funcionários da fazenda também comentaram que acharam estranho ele ter ido embora sem se despedir. Alguns meses depois foi a vez de Maria das Dores, uma mulher de 50 anos, natural de Minas Gerais, que trabalhava como doméstica em algumas casas da região e se hospedava na pensão durante a semana, voltando para uma cidade vizinha nos finais de semana para visitar uma filha adulta que tinha problema de saúde mental e precisava de cuidados constantes. Maria era uma pessoa muito organizada e pontual, que nunca faltava no trabalho sem avisar com antecedência. Ela trabalhava de segunda a sexta em 3 casas diferentes, pela manhã numa, à tarde em outra, e ainda fazia uma limpeza semanal numa terceira propriedade. Era muito respeitada pelas patroas, que confiavam nela completamente e até deixavam a chave de casa para ela chegar antes delas, quando necessário. Maria tinha uma rotina muito fixa. Chegava na pensão toda segunda-feira de manhã, trabalhava durante a semana e saía toda sexta à tarde para visitar a filha, voltando sempre no domingo à noite ou na segunda de manhã cedo. Era uma pessoa de palavra que jamais deixaria as patroas na mão, especialmente porque precisava muito do dinheiro para custear o tratamento da filha. Numa sexta-feira de setembro, Maria não apareceu em nenhuma das casas onde trabalhava. As 3 patroas ficaram preocupadas, porque isso nunca tinha acontecido antes. E quando uma delas ligou para as outras para verificar se Maria tinha avisado alguma coisa, descobriram que ninguém tinha recebido nenhuma explicação sobre a ausência dela. No sábado pela manhã, as patroas foram até a pensão procurar por Maria. Valdira as recebeu na porta e explicou, com a mesma expressão calma de sempre, que Maria tinha recebido uma ligação urgente na quinta-feira à noite, informando que a filha dela tinha piorado muito e precisava ser internada numa clínica especializada em outra cidade. Segundo Valdira, Maria ficou muito nervosa com a notícia e decidiu partir imediatamente, sem nem esperar o dia clarear. Valdira mostrou um papel onde Maria supostamente tinha escrito que estava quitando todas as contas da semana e que não ia mais voltar, porque precisava se mudar definitivamente para perto da filha para cuidar dela em tempo integral. O bilhete dizia também que ela pedia desculpas por não poder se despedir pessoalmente das patroas, mas que a situação era muito urgente. As patroas acharam a explicação plausível porque sabiam da preocupação constante que Maria tinha com a filha. Mas mesmo assim,
ficaram com uma sensação estranha. Maria sempre falava muito sobre a filha durante o trabalho, e certamente teria comentado se a situação dela tivesse se agravado a ponto de precisar de internação. Além disso, ela tinha deixado algumas coisas pessoais no quarto da pensão, incluindo uma foto da filha que ela sempre carregava na bolsa e que era muito importante para ela. Mas como eram apenas empregadoras e não tinham uma relação pessoal muito próxima com Maria, além do âmbito profissional, elas não se sentiram no direito de questionar mais a fundo a versão da Valdira. Acabaram contratando outra pessoa para fazer o serviço e tentaram seguir em frente, embora ocasionalmente ainda comentassem entre si sobre o sumiço repentino da Maria. Os desaparecimentos continuaram acontecendo de forma esporádica ao longo dos anos seguintes, sempre seguindo um padrão similar que ninguém tinha ainda percebido claramente. Sempre era um hóspede que ficavam por período mais longos na pensão, que tinham conseguido se estabelecer numa rotina de trabalho ou que pareciam ter algum dinheiro guardado e que, por algum motivo, não tinham família próxima na região que fosse procurar por eles imediatamente se eles sumissem. Em novembro do mesmo ano, desapareceu Antônio Carlos, um homem de 38 anos, que trabalhava como pedreiro e estava na região construindo uma casa para um cliente. Antônio era conhecido por ser muito caprichoso no trabalho e responsável com os compromissos. Ele estava hospedado na pensão há 2 meses e tinha uma boa relação com outros hóspedes, sempre participando das conversas na sala comum depois do jantar. O cliente, para quem Antônio estava construindo a casa, ficou preocupado quando ele não apareceu para trabalhar numa terça-feira, especialmente porque a obra estava numa fase crítica e ele tinha prometido terminar uma parte específica naquela semana. Quando foi procurar por ele na pensão, Valdira explicou que Antônio tinha recebido uma proposta para uma obra muito grande em outra cidade e tinha decidido aceitar, porque o pagamento era muito melhor. Segundo ela, ele tinha partido na segunda à noite, deixando um recado pedindo desculpas pela saída repentina. O cliente achou estranho porque Antônio sempre falava sobre a importância de terminar os trabalhos que começava, e ele tinha investido tempo e esforço planejando aquela obra específica. Além disso, Antônio tinha comentado alguns dias antes que estava gostando da região e pensando em ficar por lá permanentemente. Não fazia sentido ele ter abandonado tudo de uma hora para outra. Seu Antônio, que tinha uma venda no final da rua onde ficava a pensão, começou a reparar num padrão estranho que estava se repetindo com uma frequência preocupante. Ele notou que sempre que um hóspede da pensão ia embora repentinamente, como Valdira explicava para os interessados, ela aparecia na venda alguns dias depois, comprando mantimento em quantidade maior que o normal, como se tivesse recebido dinheiro extra para gastar, ou como se precisasse fazer compra que normalmente não fazia. Antônio, que conhecia bem os hábitos de compra de todos os clientes regulares, percebeu que Valdira começou a comprar produtos mais caros, como carne de primeira qualidade, queijo importado e até bebida que ela nunca tinha consumido antes. Quando ele comentava casualmente sobre as compras diferenciadas, ela sempre dava explicações vagas sobre ter recebido uma herança de um parente distante ou sobre a pensão estar dando mais lucro ultimamente. O comerciante também percebeu que Valdira começou a fazer algumas compras e melhoria na pensão que pareciam estar fora do orçamento normal dela. Durante o período dos desaparecimentos, ela comprou uma geladeira nova para a cozinha, reformou completamente a fachada da pensão com uma pintura cara e até adquiriu uma televisão colorida grande para a sala comum, substituindo um aparelho pequeno e velho que tinha há anos. Quando o vizinho ou cliente comentavam sobre as melhorias, Valdira sempre dava explicações que pareciam razoáveis superficialmente. Dizia que estava economizando há anos para fazer esses investimentos,
que a pensão estava com mais hóspede e dando mais lucro, ou que tinha conseguido um bom negócio na compra dos equipamentos. Mas Antônio, que observava o movimento da pensão da janela de sua venda, sabia que o número de hóspede não tinha aumentado significativamente e, às vezes, até parecia menor que antes. O que mais intrigou Antônio foi que ele nunca via os hóspedes partindo da pensão, nos casos que Valdira relatava como saídas voluntárias. A venda dele ficava numa posição estratégica na esquina, de onde dava para ver toda a movimentação da rua, principalmente durante o dia, quando ele passava a maior parte do tempo atendendo o cliente. Ele conhecia a rotina de quase todos os moradores da região e sempre reparava quando alguém saía ou chegava carregando bagagem. Mas nos casos das pessoas que supostamente tinham ido embora da pensão, João Batista, Maria das Dores, Antônio Carlos e outros que desapareceram posteriormente, ele nunca tinha visto elas saindo com bagagem, se despedindo na porta ou mesmo caminhando pela rua nos dias que Valdira alegava que elas tinham partido. Era como se elas tivessem simplesmente evaporado da pensão sem passar pela rua onde a venda ficava. Em fevereiro do ano seguinte, desapareceu Severino, um aposentado de 62 anos que se hospedava na pensão há mais de 6 meses. Uma permanência incomumente longa que tinha feito dele uma presença familiar no ambiente. Severino era um homem muito sociável, que gostava de conversar com os vizinhos, ajudava Valdira com pequenos concertos na pensão sem cobrar nada e tinha o hábito de tomar uma cerveja na venda do Antônio no final da tarde, quando sentava numa cadeira na calçada para observar o movimento da rua. Severino sempre falava abertamente sobre sua situação financeira, contando que recebia uma aposentadoria razoável todo mês no correio da cidade e que tinha conseguido juntar uma quantia boa ao longo dos anos, trabalhando como motorista de caminhão. Ele era uma pessoa muito organizada com dinheiro e sempre comentava sobre suas economias, que guardava numa caderneta de poupança no banco da cidade, e sobre os planos que tinha de comprar um terreno pequeno na região para construir uma casinha simples onde pudesse passar o resto da vida. Severino era o tipo de pessoa que criava vínculos facilmente e se tornava querido na comunidade. Ele ajudava outros hóspedes da pensão com conselhos e pequenos favores. Conhecia pelo nome todos os comerciantes da rua e tinha até desenvolvido uma amizade genuína com Antônio, que sempre reservava uma cerveja gelada para ele no final da tarde. Numa quinta-feira de fevereiro, Severino não apareceu na venda como de costume para sua cerveja diária. Antônio achou estranho porque Severino era muito pontual e sempre avisava quando ia fazer alguma coisa diferente da rotina. Quando a sexta-feira chegou e Severino continuou sem aparecer, Antônio decidiu ir até a pensão perguntar se ele estava bem, pensando que talvez estivesse doente ou com algum problema. Valdira recebeu Antônio na porta da pensão com sua expressão habitual, mas pareceu ligeiramente nervosa quando ele perguntou sobre Severino. Ela explicou que Severino tinha recebido uma proposta de emprego muito boa em outra cidade, algo relacionado ao transporte de cargas, aproveitando sua experiência como caminhoneiro, e tinha decidido aceitar mesmo sendo aposentado, porque o pagamento era muito atrativo. Segundo Valdira, Severino tinha partido na noite de quarta-feira, muito apressado, porque precisava chegar rapidamente ao novo local de trabalho para começar imediatamente. Ela disse que ele tinha deixado um recado pedindo desculpas por não poder se despedir pessoalmente do Antônio, mas que estava muito animado com a oportunidade e não podia perdê-la. Antônio achou a história extremamente estranha por vários motivos. Primeiro, Severino era aposentado e sempre falava sobre como estava contente por não precisar mais trabalhar pesado. Segundo, na véspera ele tinha comentado sobre planos para o final de semana, incluindo uma visita ao banco
para fazer alguma movimentação na poupança e a intenção de procurar um corretor para ver alguns terrenos à venda na região. Terceiro, Severino era uma pessoa muito educada e jamais partiria sem se despedir pessoalmente de alguém com quem tinha uma amizade genuína. Além disso, Antônio sabia que Severino guardava todos os documentos importantes numa pasta que sempre carregava consigo, incluindo a carteira de motorista profissional que seria necessária para qualquer trabalho com transporte. Era impensável que ele tivesse esquecido de levar essa documentação se realmente estivesse indo para um novo emprego. Decidido a descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo na pensão, Antônio começou a prestar uma atenção muito mais sistemática na movimentação do local. Ele passou a observar discretamente as atividades de Valdira, tentando identificar padrões ou comportamentos suspeitos que pudessem explicar os desaparecimentos misteriosos. Antônio notou que Valdira tinha uma rotina muito específica que se repetia sempre que um hóspede ia embora. Ela ficava alguns dias sem receber clientes novos, alegando que estava fazendo limpeza profunda e pequenos reparos nos quartos vagos. Durante esses períodos de manutenção, que geralmente duravam uma semana, ela colocava um cartaz na porta informando que estava temporariamente sem vagas. Durante esses períodos de limpeza, Antônio reparou que havia uma movimentação estranha na pensão durante as madrugadas. Às vezes, quando ele acordava durante a noite por algum motivo, ele ouvia sons vindos da direção da pensão. Barulho de algo pesado sendo arrastado, ruído que pareciam ser de ferramentas sendo usadas, e numa ocasião, ele viu uma luz se movendo no quintal dos fundos da pensão, como se alguém estivesse trabalhando lá com uma lanterna potente. Numa dessas ocasiões, por volta das 3 da manhã, Antônio ouviu claramente o som de uma pá batendo na terra, seguido pelo ruído de algo sendo cavado. O som persistiu por mais de 1 hora, e quando ele espiou discretamente pela janela, conseguiu ver a silhueta de Valdira trabalhando sozinha no quintal, aparentemente cavando algum tipo de buraco numa área que ficava escondida da vista da rua. Antônio também notou que após cada período de manutenção, que seguia um desaparecimento, apareciam na pensão alguns objetos pessoais que ele tinha certeza de ter visto com os hóspedes que tinham ido embora. Uma vez, foi um rádio pequeno que pertencia ao João Batista, que sempre escutava música sertaneja enquanto se arrumava para trabalhar. Outra vez, foi um relógio de parede que tinha sido comprado pela Maria das Dores numa loja da cidade e que ela tinha colocado no quarto porque gostava de saber as horas exatas. Quando ele questionava Valdira sobre esses itens de forma casual, durante conversa na venda, ela sempre dava explicações que pareciam plausíveis na superfície. Os hóspedes tinham deixado as coisas porque não cabia na bagagem e era muito pesado para carregar, ou tinham vendido para ela por um preço simbólico antes de partir porque precisavam de dinheiro para passagem. Mas Antônio sabia que algumas dessas coisas eram muito importantes para os donos originais, que nunca as deixariam para trás voluntariamente. O relógio da Maria das Dores, por exemplo, tinha sido um presente da filha doente, e ela sempre comentava sobre o valor sentimental que ele tinha. O rádio do João Batista era o único entretenimento que ele tinha, e sempre falava sobre como a música o ajudava a se sentir menos solitário. Não fazia sentido nenhum deles ter abandonado esses objetos tão importantes. A situação chegou ao ponto de preocupação extrema quando desapareceu Benedita, uma senhora de 70 anos que se hospedava na pensão há quase 1 ano, um período excepcionalmente longo que tinha feito dela praticamente uma moradora permanente. Benedita era uma mulher muito religiosa e comunicativa, que tinha o hábito de frequentar a igreja da cidade toda manhã de domingo, participando inclusive do coral e ajudando na organização das festas religiosas. Benedita sempre falava abertamente sobre os filhos que moravam em outra cidade,
3 filhos homens que trabalhavam em São Paulo e uma filha que era professora numa cidade do interior de Minas Gerais. Ela mostrava com orgulho as fotos da família que carregava na bolsa e sempre comentava sobre as cartas que recebia e enviava regularmente, mantendo contato próximo com todos os filhos, apesar da distância. A senhora tinha vindo para a região porque um dos filhos tinha conseguido um emprego temporário numa fazenda da área e ela tinha decidido ficar perto dele por alguns meses. Mas quando o trabalho dele terminou e ele voltou para São Paulo, ela decidiu continuar na pensão, porque tinha se acostumado com a vida na cidade pequena e estava gostando da tranquilidade do lugar. Benedita era uma presença marcante na pensão e na comunidade. Ela ajudava Valdira na cozinha quando precisava, dava conselhos maternais para os hóspedes mais jovens e tinha se tornado uma figura conhecida e respeitada no bairro. Era impossível imaginá-la desaparecendo sem se despedir adequadamente de todas as pessoas com quem tinha criado vínculos. Numa segunda-feira de março, Benedita não apareceu na missa matinal como de costume, algo completamente fora do padrão para uma pessoa tão devota e pontual. O padre Joaquim, que conhecia bem todos os frequentadores regulares da igreja, achou muito estranho e decidiu ir até a pensão se informar sobre ela após o término da missa. Valdira recebeu o padre na porta da pensão e explicou, com uma expressão que o padre achou ligeiramente tensa, que Benedita tinha recebido uma visita surpresa da filha professora no domingo à tarde. Segundo ela, a filha tinha conseguido uma folga inesperada na escola onde trabalhava e tinha vindo buscar a mãe para passar alguns dias na casa dela, aproveitando para matar a saudade. Valdira disse que Benedita ficou tão feliz com a surpresa que decidiu ir com a filha no mesmo domingo, sem nem esperar a segunda-feira para se organizar melhor. Segundo a versão dela, Benedita apenas pegou algumas coisas mais importantes e partiu com a filha, deixando o resto dos pertences para buscar depois, quando voltasse da visita. O padre Joaquim achou a explicação estranha por vários motivos. Primeiro, Benedita sempre falava sobre como avisava os filhos com antecedência quando ia visitá-los ou quando eles vinham visitá-la, porque gostava de se preparar adequadamente para esses encontros. Segundo, ela era uma pessoa muito organizada que jamais partiria deixando seus pertences para trás, especialmente as fotos da família e os terços que eram muito importantes para ela. Mas o que mais intrigou o padre foi que Benedita sempre comentava sobre sua devoção à igreja local e várias vezes tinha falado que jamais perderia uma missa de domingo sem um motivo muito grave. Se ela soubesse que ia viajar no domingo, certamente teria participado da missa matinal antes de partir, ou pelo menos teria enviado um recado explicando sua ausência. Decidido a verificar a veracidade da história, o padre Joaquim decidiu entrar em contato com os filhos da Benedita, usando as informações que ela própria tinha fornecido durante as muitas conversas que tiveram na igreja ao longo dos meses. Benedita sempre falava com detalhes sobre onde cada filho morava e trabalhava, e tinha até dado o endereço e telefone da filha professora para o padre, caso ele precisasse entrar em contato por alguma emergência. Quando o padre conseguiu falar com a filha de Benedita alguns dias depois, descobriu informações que o deixaram profundamente perturbado. A filha disse que não tinha visitado a mãe recentemente, que não tinha conseguido folga na escola há meses e que não sabia de nenhum plano da mãe de ir visitá-la. Pelo contrário, eles tinham conversado por telefone na sexta-feira anterior e Benedita não tinha mencionado nada sobre uma possível viagem. A filha ficou muito preocupada com a informação e disse que ia entrar em contato com os irmãos para verificar se algum deles sabia alguma coisa sobre o paradeiro da mãe. Quando nenhum dos filhos conseguiu localizar Benedita, a família decidiu registrar um boletim de ocorrência na cidade onde ela estava morando, relatando seu desaparecimento. Com essa informação alarmante,
O padre Joaquim procurou as autoridades locais e relatou suas suspeitas crescentes sobre os desaparecimentos na pensão da Valdira. Ele mencionou não apenas o caso da Benedita, mas também outros desaparecimentos que tinha ouvido comentários na comunidade, sugerindo que podia haver um padrão criminoso por trás dessas situações. O delegado responsável pela região, Dr. Santos, era um homem experiente que tinha lidado com vários tipos de crime ao longo de sua carreira, mas nunca tinha enfrentado uma situação potencialmente tão grave quanto a que estava sendo relatada. Ele decidiu abrir uma investigação formal para verificar se havia fundamento na suspeita do padre e de outros moradores da comunidade. A investigação começou com uma entrevista formal com Valdira na delegacia, onde o delegado perguntou detalhadamente sobre todos os hóspedes que tinham partido da pensão nos últimos anos. Valdira manteve consistentemente a mesma versão que sempre dava. As pessoas saíam voluntariamente, sempre quitando suas contas adequadamente e deixando recado ou bilhetes explicando seus destinos e motivos para partir. Durante o interrogatório, que durou várias horas, Valdira mostrou todos os recibos e bilhetes que supostamente tinham sido deixados pelos hóspedes. À primeira vista, os documentos pareciam genuínos, com caligrafias diferentes e conteúdo que parecia condizente com as personalidades das pessoas que supostamente os tinham escrito. Mas quando o delegado pediu para ver os registros completos de hóspede que Valdira mantinha, ele encontrou algumas inconsistências perturbadoras que levantaram suspeita imediatas. Os nomes e dados pessoais, anotados por Valdira, não conferiam completamente com as informações que outras pessoas tinham fornecido sobre os desaparecidos. Em alguns casos, parecia que ela tinha inventado sobrenomes ou alterado detalhes sobre a origem das pessoas. Mais suspeito ainda, os endereços de origem que constavam nos registros eram vagos demais ou se referiam a localidades que não existiam. Quando o delegado tentou verificar algumas dessas informações, descobriu que várias das cidades ou bairros mencionados não podiam ser localizados, ou que os endereços específicos não correspondiam a lugares reais. O delegado também notou que Valdira parecia visivelmente nervosa durante todo o interrogatório, suando excessivamente mesmo com o ar-condicionado ligado, dando respostas evasivas para perguntas diretas e demonstrando uma ansiedade crescente conforme as perguntas se tornavam mais específicas. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ela manuseava os documentos e ela evitava manter contato visual direto durante as explicações. Quando o delegado informou que seria necessário fazer uma inspeção na pensão para verificar os quartos onde os desaparecidos tinham se hospedado, Valdira relutou inicialmente, alegando que ia atrapalhar os hóspedes que estavam morando lá no momento e que poderia prejudicar seu negócio se os clientes soubessem que a polícia estava investigando o local. A inspeção foi realizada no dia seguinte, com Valdira acompanhando relutantemente os investigadores. O que eles encontraram revelou detalhes ainda mais suspeitos que confirmaram as piores suspeitas do delegado. No quarto onde Benedita se hospedava, ainda havia várias roupas dela no guarda-roupa, produto de higiene pessoal no banheiro e objetos pessoais importantes que ela certamente levaria se estivesse se mudando definitivamente ou mesmo fazendo uma viagem. Entre os pertences deixados estavam as fotos da família que Benedita sempre carregava na bolsa, seus terços de estimação que usava nas orações diárias, medicamento de uso contínuo que ela tomava para pressão alta e até mesmo dinheiro numa quantia pequena que estava guardado numa gaveta. Era impensável que uma pessoa organizadíssima como Benedita tivesse esquecido itens tão importantes. O mesmo padrão se repetia em outros quartos, que supostamente tinham sido ocupados por pessoas que partiram recentemente.
Havia sempre pertences pessoais importantes deixados para trás, coisa que os donos jamais abandonariam voluntariamente. Roupas de estimação, documentos pessoais, foto de família, remédio e até mesmo pequenas quantias de dinheiro que contradiziam completamente a versão de que as pessoas tinham partido por vontade própria. Mas o detalhe mais perturbador foi descoberto quando os investigadores insistiram em inspecionar todas as áreas da propriedade. No porão da pensão, havia uma área que Valdir alegava usar exclusivamente como depósito de mantimento e material de limpeza, mas que estava trancada com um cadeado pesado e tinha uma porta reforçada que parecia desproporcional para um simples depósito. Quando o delegado insistiu em ver essa área, alegando que a inspeção precisava ser completa, Valdira ficou visivelmente agitada e tentou argumentar que não havia nada de importante lá, apenas coisas velhas e sem valor. Mas a insistência dela em manter o local trancado apenas aumentou a suspeita dos investigadores. Quando finalmente conseguiram abrir o cadeado e entrar no porão, os investigadores encontraram um ambiente que claramente tinha sido usado para finalidades muito diferentes de um simples depósito. O espaço tinha um cheiro forte e desagradável que lembrava decomposição. Havia manchas escuras no chão de cimento que pareciam ser de sangue, e as paredes mostravam sinais de que algum tipo de atividade violenta tinha ocorrido ali. Mais perturbador ainda, espalhados pelo porão, havia vários objetos pessoais que os investigadores reconheceram imediatamente como pertencendo aos desaparecidos. A carteira do Severino, com todos os documentos dentro. A bolsa da Maria das Dores, com as fotos da filha doente, o cinto de couro do João Batista que ele sempre usava e dezenas de outros itens que claramente tinham pertencido às vítimas. Numa caixa escondida atrás de umas prateleiras, eles encontraram documento de identidade, carteira de trabalho e até mesmo algum dinheiro que obviamente tinha sido retirado dos pertences das pessoas desaparecidas. Havia também alguns objetos de valor como relógios, cordões de ouro e alianças que pareciam ter sido retirados dos corpos das vítimas. Com essas evidências esmagadoras, o delegado conseguiu imediatamente um mandado de busca e apreensão para revistar toda a propriedade de forma minuciosa. No dia seguinte, uma equipe completa de investigadores, incluindo peritos criminais e especialista em escavação, chegou à pensão para realizar uma investigação completa. O que eles encontraram no quintal dos fundos da pensão foi ainda mais chocante do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado. Numa área que ficava escondida da vista da rua por algumas árvores e uma cerca alta, havia várias áreas onde a terra tinha sido mexida recentemente, formando um padrão que sugeria a existência de múltiplas covas. Quando os peritos começaram a escavar cuidadosamente essas áreas, usando equipamento especializado e seguindo o protocolo forense rigoroso, eles descobriram os restos mortais de pelo menos 8 pessoas enterradas em covas rasas e mal disfarçadas. A maioria dos corpos estava em estado avançado de decomposição, mas alguns ainda podiam ser identificados pelos pertences que foram enterrados junto, ou pelas características físicas que correspondiam às descrição dos desaparecidos. Os exames preliminares dos corpos revelaram que todas as vítimas tinham morrido por asfixia, provavelmente causada por sufocamento com travesseiro ou outro objeto macio que não deixasse marcas óbvias de violência. Era um método que requeria proximidade física com a vítima, mas que podia ser executado por uma pessoa sozinha, sem deixar muito rastro forense. A investigação revelou que Valdira operava há pelo menos 7 anos um esquema macabro e sistematizado de assassinato e roubo, direcionado especificamente à pessoa em situação de vulnerabilidade social que ninguém ia procurar rapidamente se desaparecessem. Ela tinha desenvolvido critérios específicos para selecionar suas vítimas,
sempre priorizando o hóspede que eram solitários, sem família próxima na região, ou que, por algum motivo, não tinham vínculos sociais que gerassem buscas imediatas. O método operacional dela era relativamente simples, mas extremamente eficaz para seus propósitos criminosos. Ela observava cuidadosamente cada hóspede durante as primeiras semanas, ganhando a confiança deles ao longo do tempo e descobrindo detalhes cruciais sobre suas vidas pessoais, suas condições financeiras, seus planos futuros e suas relações familiares. Durante as refeições e conversas casuais, Valdira fazia perguntas aparentemente inocentes sobre a vida dos hóspedes, mas, na verdade, estava coletando informações estratégicas para identificar as melhores vítimas potenciais. Ela queria saber quem tinha dinheiro guardado, quem não tinha família que fosse procurar por eles rapidamente, quem estava numa situação transitória que facilitaria o desaparecimento sem levantar suspeita imediatas. Quando ela identificava uma vítima ideal, alguém com algum dinheiro guardado, pertences de valor e sem vínculos sociais que gerassem buscas imediatas, ela começava a pôr seu plano em ação. O processo geralmente levava semanas ou até meses, durante os quais ela refinava seu conhecimento sobre a rotina, os hábitos e as vulnerabilidades da pessoa escolhida. O assassinato sempre acontecia durante a madrugada, quando os outros hóspedes estavam dormindo e não havia movimento na rua. Valdira entrava silenciosamente no quarto da vítima, aproveitando que tinha acesso a todas as chaves, e matava a pessoa por asfixia usando um travesseiro. Era um método que ela tinha escolhido porque era silencioso, não requeria força física excessiva e não deixava muito sangue ou sinais óbvios de violência. Após o assassinato, ela removia todos os pertences de valor da vítima, incluindo dinheiro, joias, documento e qualquer outra coisa que pudesse ser vendida ou usada. Os corpos eram arrastados para o porão durante a madrugada, onde ela os mantinha temporariamente enquanto preparava o local de enterro no quintal. Durante os dias seguintes, Valdira forjava bilhetes de despedida usando informação que tinha coletado sobre a vítima, criando versões plausíveis sobre por que a pessoa tinha decidido partir repentinamente. Ela estudava a caligrafia dos hóspedes, observando como eles assinavam o registro da pensão, e praticava até conseguir imitar razoavelmente bem a letra deles. Os bilhetes sempre continham detalhes específicos sobre a vida da vítima, que tornavam a história convincente para quem não conhecia intimamente a pessoa. Valdira mencionava emprego, problemas familiares, oportunidade em outra cidade, ou qualquer outra coisa que justificasse uma partida súbita, mas não completamente implausível. Enquanto espalhava a versão oficial sobre a partida da vítima, Valdira trabalhava durante as madrugadas cavando covas no quintal e enterrando os corpos. Ela tinha escolhido uma área específica que ficava escondida da vista de vizinho e da rua, e onde a terra era mais macia e fácil de cavar. Os pertences de valor das vítimas eram gradualmente vendidos ou usados por ela, sempre de forma muito discreta para não levantar suspeita. Joia eram vendidas em cidades distantes. Dinheiro era usado para compra e melhoria que ela justificava com histórias sobre economia ou herança, e objetos pessoais que não podiam ser vendidos eram queimados ou enterrados separadamente. Durante os interrogatórios que se seguiram à descoberta dos corpos, Valdira confessou todos os crimes, mas mostrou uma frieza e falta de remorso que chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Segundo ela, as vítimas eram pessoa perdida que não iam fazer falta para ninguém e que o dinheiro e os pertences delas estavam sendo mais bem aproveitados com ela, que tinha uma vida estruturada e responsabilidade a cumprir. Valdira explicou que tinha começado a matar os hóspedes por necessidade financeira,
depois que a pensão começou a dar menos lucro devido à concorrência de hotéis mais baratos que tinham aberto na região. Segundo ela, o negócio não estava mais sendo suficiente para manter seu padrão de vida, e ela precisava de uma fonte de renda adicional para continuar operando. Com o tempo, os assassinatos tinham se tornado uma fonte de renda regular e relativamente segura, já que ela tinha desenvolvido um sistema eficiente para selecionar vítimas que não seriam procuradas rapidamente. Ela via os crimes não como atos de maldade, mas como uma solução prática para seus problemas financeiros, uma espécie de negócio paralelo que complementava a renda da pensão. A investigação também revelou que Valdira tinha mantido registro detalhados de cada assassinato num caderno que ela escondeu numa parede falsa do seu quarto. Nesses registros, ela anotava informação sobre cada vítima, incluindo quanto dinheiro elas tinham, que pertences de valor possuíam e até mesmo avaliação sobre o risco de cada uma ser procurada rapidamente após o desaparecimento. Em uma das entradas mais perturbadoras do caderno, datada de alguns meses antes de ser descoberta, ela escreveu: Severino tem mais de R$ 3.000 na poupança e um relógio de ouro que vale pelo menos 500. Não tem família na região e sempre fala que não mantém contato regular com parentes distantes. Risco baixo, lucro alto, executar na próxima semana. Essas anotações mostravam uma capacidade de planejamento e uma frieza emocional que transformavam os assassinatos numa atividade quase empresarial, com análise de custo-benefício e planejamento estratégico como se fosse uma operação comercial legítima. Durante o julgamento, que se tornou um dos mais acompanhados da história da região, emergiu um retrato ainda mais perturbador de uma mulher que tinha desenvolvido uma visão completamente distorcida sobre o valor da vida humana. Valdira via seus hóspedes não como pessoa com direito à vida e dignidade, mas como oportunidades financeiras que ela podia explorar quando as circunstâncias fossem favoráveis. Ela tinha criado critérios específicos e detalhados para selecionar suas vítimas, sempre priorizando aquelas que ofereciam maior lucro financeiro com menor risco de descoberta. Era um cálculo frio e pragmático que reduzia seres humanos a variáveis numa equação de lucro, sem nenhuma consideração pela humanidade ou pelos direitos das pessoas que ela assassinava. O caso causou um impacto devastador e duradouro na comunidade local, que levou anos para se recuperar completamente do choque. A pensão era conhecida há décadas como um lugar seguro e confiável para trabalhador de baixa renda, e muitas pessoas se sentiram profundamente traídas ao descobrir que uma mulher que tinham como exemplo de trabalho honesto e dedicação era, na verdade, uma assassina em série que operava há anos bem debaixo do nariz de todos. Várias famílias de trabalhadores rurais que tinham se hospedado na pensão ao longo dos anos procuraram as autoridades, profundamente preocupadas com parentes que tinham perdido contato após passarem pela região. O processo de identificação das vítimas foi longo e traumático, envolvendo análise forense detalhada, comparação de documento e entrevista com família de pessoas desaparecidas em várias regiões do país. Algumas dessas pessoas foram posteriormente identificadas entre as vítimas encontradas no quintal, proporcionando um alívio amargo às famílias que finalmente souberam o destino de seus entes queridos. Mas, ao mesmo tempo, enfrentaram o horror de saber das circunstâncias brutais de suas mortes. Valdira foi condenada por homicídio qualificado múltiplo, ocultação de cadáver, roubo, falsificação de documento e organização criminosa. O júri, composto por moradores da própria região que conheciam muitas das vítimas, não demonstrou nenhuma simpatia pela ré, que recebeu uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de progressão de regime. Ela morreu na cadeia apenas 2 anos depois da condenação,
vítima de complicação de saúde relacionadas à idade avançada e ao estresse do encarceramento. Ao final, ela nunca demonstrou remorso genuíno pelos crimes, mantendo sempre a posição de que tinha agido por necessidade e que as vítimas eram pessoas que não iam fazer falta para a sociedade. A pensão foi imediatamente fechada após a descoberta dos crimes e permaneceu lacrada durante todo o processo judicial. Posteriormente, a propriedade foi confiscada pelo Estado e demolida porque ninguém queria comprar ou utilizar um imóvel onde tantos crimes horríveis tinham acontecido. O terreno permaneceu vazio por vários anos, porque mesmo depois da demolição, ninguém na comunidade queria construir nada no local. Eventualmente, após muita discussão na Câmara Municipal e consulta à população, o espaço foi transformado numa pequena praça com um memorial dedicado às vítimas, listando o nome de todas as pessoas que foram identificadas e uma mensagem sobre a importância de proteger os mais vulneráveis da sociedade. O caso da pensão dos perdidos, como ficou conhecido nacionalmente após a cobertura da mídia, se tornou um símbolo perturbador da vulnerabilidade de trabalhadores rurais, migrantes internos e outras pessoas em situação de trânsito social. O caso levou à criação de novos protocolos de segurança para estabelecimento que atendem esse público, incluindo a obrigatoriedade de registro mais rigoroso de hóspede, com documentos oficiais e sistema de comunicação com autoridades locais. As autoridades também implementaram um programa de monitoramento mais eficaz para a pessoa em situação de vulnerabilidade social, criando rede de apoio que tornam mais difícil o desaparecimento de indivíduos sem que alguém perceba e tome providência. Mas o impacto mais profundo e duradouro foi na consciência coletiva sobre como pessoas marginalizadas socialmente podem se tornar vítimas invisíveis de predadores que se aproveitam justamente de sua invisibilidade social. A história da Valdira serve como um lembrete sombrio e permanente de que a vulnerabilidade social pode ser fatal quando encontra a crueldade humana em sua forma mais calculada, fria e sistemática. O caso também levantou questões importantes sobre a responsabilidade da sociedade em proteger seus membros mais vulneráveis e sobre como a indiferença social pode criar ambiente onde crimes como esses podem acontecer por anos sem ser detectados. A lição mais importante que ficou foi que pessoas em situação de vulnerabilidade precisam de atenção e proteção especial da comunidade e das autoridades, porque sua marginalização social as torna alvo fácil para predadores sem escrúpulos.